Oi, gente. Oi, Pri, bom dia. Oi, gente, Nossa, é tudo só a bem? gente aqui. Hum, Que felicidade ver vocês depois de tanto tempo. Nossa, Não. quanto Eu acho, tempo. pois é. Eu acho que tá faltando só uma pessoa, mas eu não tenho certeza se ela conseguiu entrar, que é a Débora. A Fernanda falou que ela participaria também, mas vamos começando. Se ela tiver, acredito que daqui a pouco ela entra. Mas então, gente, eu fui o escolhido, o direcionado para fazer a leitura das perguntas norteadoras. Então, são três perguntas ao todo que a gente vai discutir nesses 30 minutos. E depois a Priscila vai fazer a redação das respostas que nós formularmos a partir disso. E aí, se um de vocês se sentir confortável e quiser apresentar lá falar, né? Eles disseram que poderia fazer isso, fiquem à vontade. Então, beleza. Posso começar a ler as perguntas? Primeira pergunta é a seguinte: como as políticas podem ser fortalecidas para promover a inclusão e acessibilidade de jovens com deficiência, especialmente por meio de alfabetização digital, tecnologia assistiva e infraestrutura inclusiva? Só uma pergunta. Vocês preferem que eu leia tudo ou que a gente vá lendo por partes? Por partes. Você pode repetir a primeira, inclusive? Eu ia pedir isso agora. Tudo bem. É, como as políticas podem ser fortalecidas para promover a inclusão e a acessibilidade de jovens com deficiência, especialmente por meio de alfabetização digital, tecnologia assistiva e infraestrutura inclusiva? Ai, meu Deus, é muita coisa para o cérebro só. Calma, peraí que eu tô Eu vou ver se eu processando. É consigo uma mandar aqui no pergunta ou são chat. 10 perguntas em uma? Peraí. Porque só com essa aqui a gente discute meia hora, tá? Então, tranquilo. É, E ainda seria pouco. Ó, eu vou mandar aqui no chat para vocês também darem uma olhada. tá bom. Então, pessoal, muito complicada ainda a pergunta. Como as Acho que é que eu políticas acho que eles colocaram públicas. muitas coisas numa pergunta só, né? Tipo, muitas. Como as políticas públicas podem ser fortalecidas para promover a inclusão e acessibilidade de jovens com deficiência, especialmente por meio da alfabetização digital, tecnologia assistiva e o quê? Infraestrutura inclusiva. Um TCC, gente. Cadê o Diogo? Sumiu? Correu? Já não, mas não. Eu acho que ele caiu. É, caiu. Tem como traduzir para uma linguagem mais simples a pergunta? Então, a pergunta é a seguinte: eles querem saber como a gente pode promover políticas de acessibilidade e inclusão para jovens com deficiência. Essa é a pergunta principal. E aí eles querem fazer como que a gente vai promover essa acessibilidade e inclusão utilizando recursos como tecnologia assistiva, infraestrutura inclusiva, alfabetização, digital. Como que a gente pode usar esses recursos para melhorar, para fortalecer as políticas de inclusão e acessibilidade para os jovens com deficiência?
Eu acho que a primeira Amigo, questão é que nem a maior parte, não sei se é a maior parte, mas grande parte da população PCD não tem acesso a esses recursos, aqui no Brasil, pelo menos. o que eu ia dizer é nessa direção mesmo, sabe? E a gente fala muito de tecnologia assistiva e tal. Só que como é que isso chega para a ponta, né? Para a população mais pobre desse país? Acaba que não chega, né? Então acaba sendo um privilégio para uma pequena parte da população de pessoas com deficiência, que ainda existe muita desinformação também, né? Com relação ao que é a tecnologia assistiva, como a gente pode usar. É popularizar mesmo esse acesso. Tem uma coisa que Lembrando que eu tem percebo, lugares aqui no Brasil que foi, sequer acesso à internet tem. exatamente, exatamente. E tem pessoas cegas que usam leitor de tela, por exemplo, tem muita gente que não pega tecnologia nem para ter informação, né? Nem para saber o básico, não está falando só de cadeira de roda também. Falta de celular, Uhum. às vezes, é uma barreira bem grande. Certo. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente pode começar a estruturar, então, o nosso pensamento é que a ausência de tecnologias assistivas e de recursos assistivos para populações que vivem um determinado atravessamento, ou, enfim, situações de vulnerabilidade, implica diretamente na promoção e no fortalecimento dessas políticas inclusivas e de acessibilidade. Seria mais ou menos isso? Vai falando, eu vou anotando, é isso aí. Tá, mas vamos pensar então numa solução. O que poderia resolver essa questão? Eu acho que isso já é algo extremamente complexo, mas Mas a gente está aqui para isso, para, mesmo que seja coisas muito difíceis, para a gente pelo menos ter um norte do problema que tem e pensar em algo de plausível que possa ser feito a respeito disso, assim. que a gente não tem acessibilidade nas escolas físicas, nas faculdades, nos trabalhos, a gente não tem acesso nem a isso. Tecnologia assistiva para a gente parece uma coisa, assim, utópica. Eu acho que a gente segue nessa direção aí que o Thiago tá falando e também do que o Priscila e eu também já colocou. A gente consegue arrematar o que é de fato a realidade. Também a gente não precisa ir muito além, não, porque é isso, a gente precisa popularizar esse acesso. Estava pensando aqui num programa nacional, né, de incentivo a tudo isso, essa questão da tecnologia assistiva, a questão também da alfabetização, letramento digital, mas é muito difícil se confiar no governo e colocar essa responsabilidade para lá, porque eles não estão fazendo o mínimo por nós ainda, né? Então, assim, tem Uhum. muita coisa que fica nas costas de muitas organizações, muitas ONGs, tipo, eu vejo muita ONG por aí reunindo recursos para doar cadeira de rodas. Não vai ser aquela motorizada, aquela que realmente tem garante autonomia. Vai ser aquela que te garante sair de casa, que te garante mobilidade. É, entendeu? É muito difícil. Eu acho que um ponto crítico que a gente poderia falar também, né, assim, com relação à nossa realidade aqui, é que na lei a gente tem uma coisa perfeita, incrível, mas isso nunca chega na ponta, sabe? A LBI, ela fala de recursos de acessibilidade e tudo, a questão da tecnologia assistiva, porém não existe um projeto concreto que funcione na nossa realidade no Brasil. E é muito do que você falou, né, Pri? Que nunca vem aquilo que a gente precisa, vem sempre um pouco a menos para a gente ter dignidade, entre muitas aspas aí.
Eu tava pensando numa coisa nesse sentido que eu acho que que encaixa bem nesse contexto, né? Essa é uma discussão que a gente vai levar para o grupo e eu acredito que tenham outros países, principalmente do sul global, que passam por situações muito similares com as nossas que a gente está relatando, né? De não ter assistência suficiente provida pelo Estado para conseguir implementar de uma forma minimamente justa, né, essas tecnologias assistivas. Então, não sei, talvez tenha alguma forma de fazer uma redação com textos, com países que se comprometem a participar desses eventos, como o que a gente está participando agora, e que a partir da redação de um documento ou uma carta, os países signatários se comprometam a ter políticas de tecnologia assistiva, de infraestrutura inclusiva, enfim, todas as tecnologias que permitam que pessoas de comunidades e de grupos que estão em situação de vulnerabilidade consigam ter um acesso digno a essas tecnologias, né? Não sei se é uma coisa que se... Eu acho legal, o que me preocupa é a efetividade, porque assim, nota de medicina, mas é prática. Como é que a gente. É o que eu tinha pensado também, porque a gente já tem várias coisas anotadas, várias leis, várias coisas, mas na hora do e aí, vamos usufruir dela, a gente não usufrui. Então, não basta ter assinado alguém dizendo que as pessoas Tiago caiu só pra vocês ou pra mim também, gente? Caiu para todo mundo. Tiago, você caiu, se você puder repetir, acho que cortou no meio da sua fala. sim, vocês conseguem. Só não tô ouvindo, eu tô te ouvindo. Ainda tá muito ruim de te ouvir, Thiago. Acho que tá travando muito. Você Eu liguei volta e meus começa a dados travar. móveis agora. Acho que agora vai Ah, melhorar. agora foi. Isso é até uma experiência, né? De tecnologia assistiva. A gente não consegue nem ter acesso à internet de qualidade. Então, mas o que eu estava dizendo é que, complementando o que a Priscila estava dizendo mesmo, assim, que tá, a gente pode fazer, ter as assinaturas, ter o governo se comprometendo, mas na hora da prática, a gente tem que ter uma fiscalização e uma garantia de que essas coisas vão realmente acontecer. Porque a gente tem a LBI, nós temos várias coisas acontecendo por aí, nós temos uma Constituição, nós temos vários direitos, inclusive até o próprio capacitismo ser crime, mas você já viu alguém levar pelo menos uma multa por ser capacitista? Porque Não eu nunca leva, vi. porque as pessoas nem sabem o que é capacitismo. Tem muito comentário, Exatamente. inclusive no Vale PCD, chegando assim. O que é PCD? Não, eu já ouvi que é privilégio lutar por capacitismo, que é coisa de elite. Então, assim, é, o povo não tem noção, sabe, da realidade da gente. O povo do próprio Brasil, assim, e a gente, PCD, ativista, então a gente está literalmente à deriva sozinhos numa luta. Então, se a gente não tem uma garantia de que essas coisas vão ser cumpridas, vai ser nós rodando em loop para tentar ter acesso e a gente não vai conseguir que todo mundo que Voltar. precisa tenha. Pelo que eu estou Pessoal, entendendo, para se conseguir avançar, a gente tem que voltar. É, a gente precisa começar realmente ali de um grande letramento nacional, porque senão ninguém vai entender a importância de por que está fazendo isso, sabe?
Tem muita gente que vai pegar porque é a lei que me obriga, que nem a lei de cotas aí no mercado de trabalho, né? Muita gente que não coloca em prática justamente porque não entende, não sabe como fazer, não sabe contratar, não sabe como desenvolver ali uma pessoa com deficiência na empresa. Então, como é que a gente consegue fazer um grande programa a nível nacional sem um letramento básico? Eu acho Pessoal, que. eu acho que só um pouquinho, Ah, que a gente começou a seguir para esse norte da discussão e eu acho que as próximas perguntas elas vão ajudar a gente a nortear um pouco isso, porque elas são direcionantes sobre como esses investimentos podem ser empregados e aplicados e como que podem ser feitas como pode ser feita a fiscalização com base em dados e monitoramento de que essas políticas assistivas, essas políticas de inclusão no geral estão sendo aplicadas pelos países que se comprometem a fazer isso. Então, até pelo tempo que a gente tem, eu acho que seria legal eu dar uma lida assim nessas próximas duas perguntas e a gente tentar de alguma forma emendar, né, esse problema que a gente identificou e com essas soluções que a gente pode partir a partir disso. E pensando sempre que a gente está trazendo demandas do Brasil, porque nós somos do Brasil, mas tem outros países que passam por situações similares. Eu acho que transcrever de uma forma que países que têm vivências semelhantes, como as nossas, as pessoas com deficiência desses países, os jovens com deficiência, também possam ser beneficiados da forma com que a gente vai pensar a respeito disso. Então, eu vou ler as próximas perguntas e eu vou mandar aqui no chat também. Que elas são exatamente sobre isso que a gente está falando. E desculpa interromper, gente, só para eu fiquei com medo só da gente perder um pouco dos 30 minutos e depois a gente não conseguir concluir. Então, tá. A segunda pergunta é a seguinte: que investimentos e oportunidades são necessários para aprimorar o desenvolvimento da liderança de jovens com deficiência, garantindo sua participação significativa na tomada de decisões em todos os níveis? Nossa, porque eu me sinto no Enem de cada pergunta dessa. Oi? Eu me sinto no Enem lendo cada pergunta dessa. Amiga, eu não consegui entender direito, desculpa. Foi só uma piadoca, deixa pra lá. Ah, tá, tudo bem. O áudio ficou meio assim, eu Eu não consegui. entendi a parte só que ela disse que se sentiu no Enem. O É resto eu não isso. entendi. Ah, eu devo compartilhar desse sentimento, porque, nossa, cada coisa que eu já fiz, Jesus. Não é possível uma sim. coisa dessa. Olha, eles podiam fazer esse é o objetivo, sabe? Mas enfim, bora lá. Ó, eu acho que eu vou É, ter que fazer o seguinte, então. Pegar só essas ideias principais dessas perguntas muito grandes, porque eu acho que tá confundindo mais do que ajudando, né? Então, assim, a segunda pergunta, eles querem saber quais são os investimentos que eles precisam fazer, que os países precisam fazer, para promover a inclusão e acessibilidade de jovens com deficiência. E a terceira pergunta quer saber como pode ser feito um monitoramento baseado em dados de que essas políticas de inclusão e acessibilidade estão sendo empregadas pelos governos para as pessoas com deficiência. Então, é basicamente isso. Eu acho que isso entra um pouco também na questão da subnotificação. É, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do IBGE, que em 2010 apontava que havia 40 milhões de pessoas com deficiência, mas o último IBGE é 18 milhões. Houve uma subnotificação e um genocídio, né? Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque sobre esse monitoramento também tem vieses políticos que, através desses dados do IBGE, vai decidir quanto de cota precisa, quanto de trabalho precisa, quanto de acessibilidade precisa, na numeração de quantas pessoas são. Mas esses dados, eles são realmente verídicos, eles são realmente condizentes com a quantidade de pessoas com deficiência que tem no nosso país? Então, eu acho que isso é um ponto, assim. Eu acho também que a gente tem que pensar, nisso que a Priscila falou, eu acho que é o ponto principal, que é o letramento político e também
populacional, campanhas do governo, campanhas de conscientização sobre a existência e o local que cada povo com deficiência, cada deficiência, cada, enfim, está e entender que nós somos um grupo de uma minoria, não de minoria de números, mas de minoria de sermos marginalizados. E através disso pensar políticas públicas e o cumprimento dessas políticas. Eu acho, Thiago, que é muito importante também a gente falar sobre o conceito de deficiência, porque esses números eles vão variar, porque cada país, né, ele entende deficiência por um conceito. Então, a gente precisa apontar um caminho de quê? Unificação desse conceito para que a gente consiga monitorar não só o Brasil, mas trocar experiências com outros países. Porque, por exemplo, o conceito de deficiência aqui no Brasil pode não ser em outros lugares. Então a gente precisa. Não é em outros lugares, com certeza, né? Pode não ser, não. Não é em outros lugares. A gente precisa se atentar nesse ponto quando for falar de monitoramento, que é uma coisa muito importante. Certo. E como que vocês acham que podem ser feitos investimentos nesse sentido? Pensando nisso que a gente trouxe, né, sobre ter um monitoramento mais efetivo e tudo mais. Como vocês acham que esses investimentos podem ser direcionados, pensando também na formação de novos líderes com deficiência, sabe? Novos líderes jovens com deficiência. Como o investimento pode ser direcionado para formar essas pessoas e auxiliar nesse processo. Eu acho que a base é o letramento, conhecimento. Nas escolas, por exemplo, o ideal seria aprender Libras Interessante desde também. pequenos, É que né? tem uma coisa que eu escuto muito de empresa, quando eu vou falar sobre lei de cotas, né, sobre mercado de trabalho para pessoas com deficiência, que é o seguinte: existe a lei, né, para que tenha que se aplicar, mas ninguém dá uma base para a gente de como deve ser feito. Só existe ali quanto de porcentagem tem que contratar. Mas ninguém dá ferramenta, ninguém dá conhecimento, sabe? E aí, pensando nisso, eu acho que dá para envolver, é tudo letramento, né, gente? Mas não é só criar a E lei, não é só criar a política pública, mas criar isso com uma base, com o suporte de como que deve ser aplicado. um incentivo, né, Pri, para poder alavancar esses empregos na discussão. É. E também um salário equivalente ao salário mínimo, porque eu já tive a oferta de emprego de trabalhar 6 horas por dia, 6 por 1, e receber R$ 400, entendeu? Então, assim, É porque você não paga é, conta, né? Você só existe para ocupar espaço no mundo. Aí está te dando dinheiro, fazendo um favor. e acessibilidade zero. Quando a gente fala, por exemplo, aí já são eixos mais específicos, mas, por exemplo, sobre o autismo, que é uma deficiência invisível, nossa, ai de mim se pedir qualquer tipo de acessibilidade em qualquer lugar. Enquanto uma parte da população precisa ter essa luta de que parem de nos postar, de empurrar a gente, de fornecer acesso quando a gente não está precisando, tem uma outra parte gritando, pelo amor de Deus, enxergue que a gente precisa de suporte. Então, assim, no final das contas, você não existe. Certo. Eu acho que entra mais uma vez em campanhas de conscientização com base na escuta dos movimentos sociais e não de tirei do cu do governo. O letramento, políticas e campanhas de conscientização nas escolas, na televisão, de mostrar os corpos com deficiência, de trazer, por exemplo, que o cara que apanhou não era só uma pessoa que escreveu um livro, era um cara com deficiência.
entendeu? Que todo mundo, todo mundo não, né? Mas grande parte da massa apagou, que era um pouco com deficiência, que Frida Kahlo, enfim, parece coisas, tipo assim, superficiais, mas elas não são, porque dá a ideia de que as pessoas com deficiências, elas não existem, elas não estão, quando na verdade a gente é apagado, quando nos dão voz em algum espaço, ou é como chacota, ou quando não é como chacota, apaga que somos PCD. Então a gente precisa, desde da escola, assim, até em campanhas, porque não adianta só as crianças terem aprenderem e a gente que já é adulto convive com adultos de ferro. Mas também pensar campanhas em filmes, em dar visibilidade à pauta através de pessoas ativistas, através de pessoas com letramento e do protagonismo. Tem uma coisa também, né? Porque a gente tem, querendo ou não, a gente ainda tem muita coisa voltada para a pauta racial, a gente tem muita coisa voltada até para a sexualidade, identidade de gênero, mas não tem nada para pessoas com deficiência. Eu estava recentemente até no Festival de Filme LGBT para Conscientização. Alguém já viu um festival de cinema de pessoas com deficiência para conscientização? Eu já, mas ninguém foi. Como que a gente torna a nossa pauta atrativa também? Mas como tornar atrativa se ninguém sequer quer saber da gente? Somos apagados. Porque você pode fazer a melhor campanha do mundo, aí chega os algoritmos, chega tudo e não mostra pra ninguém. E aí? Então, eu acho que nesse sentido que a gente está conversando, a gente poderia pensar, então, em dois eixos principais de investimento, né, que foram comentados, que seria uma formação, uma espécie de formação, né, para pessoas com deficiência a respeito do letramento, tanto em sentido, de leis, quanto de, enfim, um letramento de base para pessoas com deficiência e campanhas de afirmação e incentivos do governo para que pessoas com deficiência estejam ocupando espaços de maior visibilidade com mais facilidade, para que, consequentemente, esse processo de inclusão seja mais orgânico. Nesse sentido, E né? recebendo as acessibilidades que elas precisam, porque não adianta dar a vaga de emprego e pronto, tá aí, se vira. E como vocês acham que a gente pode fazer o monitoramento de que essas políticas de inclusão e de acessibilidade que a gente propôs estão sendo feitas? Como que podem Eu ser acho, formados esses dados? Quem que pode monitorar a coleta desses dados? eu acho que uma ideia é adicionar, né, questões já dentro do próprio IBGE, que acontece periodicamente, né? E aí criar uma sessão de perguntas para atender justamente aquilo que tange a questão da acessibilidade e deficiência. Porque eu acho que a gente é, cria mais um processo, sabe, de monitoramento, de levantamento, é, daqui que a gente consiga é, conscientizar a população, divulgar esse novo movimento em torno de pesquisar exclusivamente a questão das movimentações com relação à acessibilidade e deficiência, isso pode acabar demorando ainda mais essa busca por dados, entende? Porque, infelizmente, quando a gente vai falar de deficiência, as pessoas ainda têm muito preconceito, inclusive dentro da própria comunidade de pessoas com deficiência, muita desinformação. E eu acho que todo esse preconceito, aliado com a desinformação, pode atrasar a coleta de dados. Então, se a gente já fortalece e traz uma possibilidade, uma nova seção, talvez,
dentro do próprio levantamento do IBGE, é um caminho para começar, que fique claro. Eu acho também que o Ministério de Justiça, o Ministério de Direitos Humanos, ter algo específico para PCD com investimento de verba adequada à população, principalmente para aquelas mais vulneráveis, Sim, é, de acessos nas ruas. Se a gente pensa que a parte centralizada da cidade não tem acesso, vamos pensar nas quebradas, né? Imagina como é a vivência, assim. Então, a gente precisa de acesso à moradia, a gente precisa de acesso à educação, a gente precisa de trabalho. A gente precisa, pelo amor de Deus, de tirar a porra do empréstimo do BPC, ou pelo menos os juros abusivos. Porque, gente, isso daí foi uma medida de deixar gente com deficiência mais pobre, eu acho entendeu? Porque que você paga juros altíssimos e você é coagido a fazer um empréstimo. Isso é um absurdo. eu acho que isso aí que Thiago trouxe é também um trampolim, né, para a gente cobrar do próprio Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, através desses dados que podem ser levantados, maior efetividade das ações, porque a gente tem uma secretaria que, como foi bem dito aqui, a gente tem uma coisa, tem uma finalidade, mas a prática ela acontece totalmente do outro lado. E aí a gente tem uma secretaria que fala, olha, é feio você ser capacitista, vamos lá. Ó, sabe? A gente quer além disso, a gente precisa de ações mais fortes. Sim. Mas eu até retomo isso do que eu falei do PPC, porque muito legal, tem a medida do benefício de prestação continuada. Legal. Aí eu, por exemplo, vivo com ela. E te coagem a fazer empréstimo, te coagem mesmo a fazer empréstimo. Te ligam todos os dias, te mandam mensagens, e falam coisas maravilhosas. Se quer acesso ao contrato desse empréstimo, eu tive. Eu estou tentando entrar na justiça contra e estão pedindo o contrato e eles estão me negando. E os juros são extremamente abusivos. Então, passa uma ideia para a sociedade de que nós temos o PPC, que nós temos o LOAS, sendo que nós temos, mas aí o governo não toma medida nenhuma para fiscalização de empréstimos que sequer deveriam existir, que deixam a pessoa que recebe PPC recebendo 400, R$ 300 por mês, no lugar de um salário mínimo, entendeu? Então, assim, a retirada dos juros abusivos, a retirada, se pá, até dos juros, deveria ser uma das medidas, eu acho, porque se você vive com benefício, com questão do governo, é porque você está numa situação de pobreza, e isso é um superendividamento que já é crime no Brasil, não sei se crime, mas já é uma medida não adequada na lei, é o superendividamento, e esse superendividamento está acontecendo em massa com a população que recebe o benefício de prestação continuada e nada tem sido feito. Pessoal, Então, a população está sendo mais marginalizada. pessoal, eu acho que a gente está indo para um caminho de situações muito específicas, de vivências muito específicas nossas aqui. Tipo Eu assim, não acho que é não que não uma vivência sejam. minha. Todo Não, mundo não, quer ser BPC. não, então, é que assim. São vivências nossas que são importantes e que são demandas muito importantes nossas. Só que a gente tem que lembrar que a contribuição que a gente está fazendo, o pensamento que a gente está fazendo, tem que ser no sentido de coisas mais amplas. Então, por exemplo, a gente saber direcionar quais eixos exatamente podem ser feitos os investimentos nos países que forem signatários de um documento, por exemplo, que vá, enfim, ratificar essa questão de apoio com inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, e nos países em que isso acontecer, como que a gente pode instituir quais órgãos que vão ser responsáveis por fazer esse monitoramento. Se vai ser, como o Diogo disse, um órgão próprio, se vai ser algum órgão associado a uma entidade internacional para poder fazer essa fiscalização. Como que esse repasse pode ser feito? E as demandas que a gente está trazendo são muito importantes, só que são muito específicas para situações muito nichadas. E eu acredito que talvez se a gente conseguir fazer uma redação
das coisas que a gente está pensando num sentido mais amplo possa ser mais benéfico, sabe? Porque essas discussões, elas são importantes, elas são demandas reais, tem pessoas que sofrem diariamente com isso, só que são questões muito específicas. E eu acho que seria mais produtivo se a gente pensasse em aspectos mais amplos de como resolver o problema, pensando também na esfera do Brasil, mas dos outros países que estão participando do fórum e como que isso pode ser levado para todo mundo e como outras pessoas com deficiência que vivem em situações correlatas às nossas também podem se beneficiar, sabe? Eu acho que garantias de não de renda à população PCD, seja através do trabalho, seja através de políticas públicas, mas que não retirem é, os direitos já garantidos, mas que garantam que a população não fique numa extrema pobreza por falta de coisas muito básicas, né? Não sei se deu para entender. Foi mais ou menos o que eu quis dizer com relação ao BPC, dando como exemplo, mas trazendo ele de uma forma mais generalizada. Acho que o Diogo caiu. Eu acho que ele tá aqui ainda, mas ele deve ter precisado fechar a câmera e o microfone. Mas Ah, é tá. exatamente Cheguei, isso, concordo. cheguei, cheguei. Eu fui ajeitar o celular que estava descarregando, calma. Eu fui pegar o carregador, paz do Senhor. Eu acho que é muito disso aí que aqui trouxe, né? Porque a gente precisa direcionar isso para algum lugar. Então a gente coloca a nossa, como é que fala, meu Deus? A nossa indicação é que esse monitoramento ele aconteça dentro dos próprios organismos, né, que fazem os levantamentos de desenvolvimento humano, e aqui no nosso caso o IBGE, né, que traz toda essa questão da pesquisa, do censo demográfico, e aí, a partir do desenvolvimento desses primeiros momentos de pesquisa, de sensibilização social, a gente pensar em um organismo próprio para condensar esses dados, entende? Mas, inicialmente, dentro dos organismos que já existem, para começar o debate, sabe? Acho que é um bom caminho. Porque assim, a gente já sabe os estigmas que se existem em torno da deficiência. E aí você sensibilizar novamente a população com relação a tudo isso, acho que é um caminho mais complicado. Beleza. É, Resumidamente, direitos humanos falam para nós. Chegar lá e falar isso e terminou a fala. Mas enfim, inclusive, pessoal, eu queria saber se algum de vocês se disponibiliza, Thiago, Diogo, talvez, para se precisar falar lá com todo mundo sobre o que a gente está conversando aqui, se vocês se sentirem à vontade. Você vai, Tiago? então eu teria muita dificuldade de explicar tudo que a gente está Pronto, falando. eu vou então. É, só me diz uma coisa, na ordem cronológica dos fatos, para não me perder, tá? Primeiro, trabalhar a questão da popularização da tecnologia assistiva, né? Só para eu me situar, que eu tô sem caderno aqui para anotar, que eu tô no interior, gente. Carnavalizou por aqui, Eu calma. sugiro que Priscila mande as anotações para você. Não É sei se isso que eu ia Não, você. eu não falar, que a entendi Pri tá nada. anotando tudo, eu acho que vai ficar mais fácil para você mesmo. Pronto, Gente, peraí. calma, calma aí, que eu estou me organizando meu pensamento para chegar na conclusão.
Não anotei tudo, não. Tô aqui raciocinando ainda. Mas calma que vai sair. Vamos repassar aqui, então, para facilitar para todo mundo? Bora! Primeira pergunta. Como que as políticas públicas podem ser fortalecidas para promover a inclusão e acessibilidade dos jovens com deficiência, especialmente por meio da alfabetização digital, tecnologia assistiva e infraestrutura inclusiva? Qual que é a sua resposta para isso? Peraí. Então, o primeiro ponto, né, é a democratização da informação com relação aos direitos da pessoa com deficiência e depois, em segundo momento, como é que fala? A popularização sobre o que é e como acessar as tecnologias assistivas, né? E aí a gente parte para uma questão formativa daqueles sujeitos que são utilitários dessa tecnologia assistiva em suas respectivas famílias e comunidades. Eu acho que garantir o acesso dos mais vulneráveis financeiramente a eles também. Porque aí colocam Sim, preços caríssimos e só um grupo acessa. sim, sim, sim. Gente, que investimentos e oportunidades são necessários para aprimorar o desenvolvimento da liderança de jovens com deficiência, garantindo sua participação significativa na tomada de decisão em todos os níveis? Puta que pariu, Enem. Quais investimentos a gente Enem. pode fazer? Resumindo, o que que a gente pode investir para fazer que aconteça? Repete aí, gente. Pera aí, que foi muita informação, Priscila. Volta aí. Quais investimentos para fazer tudo isso que você falou antes? Sem dúvida. Meu, peraí, calma aí. Meu, peraí, eu tinha uma resposta disso aqui na cabeça, cara. É, os países signatários, acho que um início para a gente pensar. Os países signatários se comprometerem, né, em promover o fortalecimento ou formulação das políticas públicas de incentivo à pessoa com deficiência, sabe? Tá? Como os dados podem ser usados para isso? Amigo Valk, Eu acho que a gente pode escrever nessa parte, nesse tópico, aquilo que o Diogo tinha comentado antes, de cada país signatário de um possível documento se comprometa a utilizar dos seus próprios órgãos públicos para fazer essa coleta de dados, né, de como, não somente da população de pessoas com deficiência, mas como essas políticas públicas de acessibilidade e inclusão estão impactando essas populações, e talvez se comprometer de passar esses dados num período recorrente, tipo, sei lá, cada 2 anos, um ano, não sei. beleza. Mas aí a gente entra também no que define deficiência. Que aí a gente pensa na questão dos dados do IBGE de 2010 e o último. Então a gente precisa de pensar nisso, assim, porque senão vai ter sempre um. O que que eu acho que é deficiência para mim definir na hora de eu colher os dados? E não deve ser assim. Então, talvez pensar num consenso mais amplo e geral, os países que estão participando disso, a respeito do que do que são pessoas com deficiência, para que tenha uma homogeneidade maior nessa coleta de dados.
Exatamente, nessa direção. E aí, a partir disso, cada país vai colocar suas experiências, né, suas expectativas no debate internacional sobre diferentes realidades. Gente, como é que eu vou gravar isso tudo, né? Ainda que seja por 5 minutos para falar lá na frente desse povo todo. Jesus, o que é que Amigo, eu falei? calma que eu vou resolver isso aí. A gente já encerrou a discussão. Podemos bater o martelo aqui? Tá. Podemos. Agora eu vou me ajudar